Viva! Este é o Sobre Carris. Hoje, Ramal da Alfândega no Porto, a IP, que brinca com as agulhas no Voga, e as duas rodas chegam aos Carris do Douro. Eu sou o Ruben Martins e, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Sejam bem-vindos. Olá! Carlos, vamos começar por ti porque vamos começar uma peça que gravámos há uns meses já no Ramal da Alfândega, no Porto. Que ligação é esta? Porquê é que estamos a falar dela neste momento? Achámos oportuno falar nela neste momento porque estamos a poucos dias das autárquicas e o ramal da Alfândega é um dos temas em discussão na campanha eleitoral para o Porto, que basicamente é tratar de saber o que fazer com esta infraestrutura. E que infraestrutura é esta? É um ramal ferroviário que liga Campanhã à Ribeira, com uma extensão de 4 quilómetros, com dois túneis, um dos quais mede 1.300 metros, portanto, na dimensão portuguesa até é um túnel bastante grande. E que foi inaugurado em 1888, na altura em que o Porto do Porto era de facto na Ribeira, e encerrou em 1989, portanto o ramal da Alfândega durou exatamente 101 anos. Desde então esteve encerrado e hoje discute-se o que fazer com esta infraestrutura que custaria hoje muitos milhões a ter que ser construída e que está sem qualquer uso. Há quem defenda a sua utilidade com caráter recreativo, de passeio, para bicicletas. Há quem entenda também que aquilo deve ter uma nova utilidade, mas para satisfazer a mobilidade das pessoas no Porto. E é essa discussão que está em causa e nós gravamos no local, percorremos a pé praticamente todo o ramal, não é? E falámos com o Pedro Pardinhas, que é um dos defensores do ramal da Alfândega para uma utilização ligada ao transporte público, eventualmente sobre Carris, à ferrovia, e é isso que nós vamos ouvir. Tem mais túneis nesta direção? Sim, conheçam? Tivemos a andar. Já foste àquela? Sim, muitos metros adentro com luz. São É 1.300. muito bom para fazer gravações, é muito silêncio, só tem água. Acho que é cair, exatamente. E se vais, ele vai para Alfândega, lá embaixo. Sim. Mas pode ser se é parede no fim e tem uma reflexão com que eu tenho de explorar. 1.300 metros. 1.300, ok, é muito. Sim. Ora viva! Estamos dentro de um túnel grande, porque tem mais de 1 quilómetro. Estamos no ramal da Alfândega. Já vamos ficar a conhecer esta ligação que hoje em dia literalmente não tem carris. Estamos sobre carris, mas eles estão enterrados, alguns onde ainda há carris. Esta é uma ligação que neste momento está também no centro do debate público no Porto. Discute-se aqui se fará uma ciclovia ou uma ligação em transporte público. A ligação começa em Campanhã e desce junto ao Redouro até junto à Alfândega. Comigo, Pedro Pardinhas, ele que me vai explicar que associação é que representa e que túnel é este. Eu faço parte do GARRA. O GARRA é o Grupo de Ação para a Reabilitação do Ramal da Alfândega. É um grupo que foi criado em 2005, na altura procurou-se, eu não fazia parte na altura, e os meus colegas procuraram trazer para a agenda a recuperação do ramal e que ele voltasse a ser usado para transporte público. Isso não teve sucesso na altura, e há um ano e pouco a Câmara do Porto, aliás, já praticamente há um ano e meio, a Câmara do Porto disse que queria recuperar o ramal e que queria fazer alguma coisa com ele. E falou de duas alternativas, as alternativas que acabaste de referir. Nós, passado meio ano, quando vimos que a Câmara estava a optar por uma delas, ainda que a apresentasse como temporária, achámos que fazia sentido intervir e tentar trazer mais informação para o debate, e foi isso que fizemos. Gostava que me começasses por apresentar que ligação é esta. Estamos num ramal que era um antigo ramal ferroviário, mas neste momento não tem comboios, neste momento também não está aberto ao público. Esta ligação foi criada no final do século XIX para ligar a Alfândega, que era na altura o porto da cidade do Porto, a Campanhã, que era a estação ferroviária que depois permitia levar as mercadorias para o resto do país. E funcionou durante praticamente um século, ficou desativada à volta, não sei a data exata, mas à volta de 1990, e nessa altura
desde essa altura que não circula aqui nada, era uma ligação só para mercadorias, portanto nunca houve aqui passageiros, e está parada desde então. É um túnel que hoje em dia custaria milhões a construir, e portanto que nós achamos que faz sentido ser utilizado da melhor maneira, e as opiniões que fomos recolhendo ao longo destes meses dizem que o transporte público é essa a melhor solução, e isso também já é o que aparentemente o Executivo tem como intenção para o futuro. Quando falas em transporte público, estás a referir-te a voltar a ter comboios ou estás a falar numa adaptação ao modo rodoviário com autocarros? A nossa ideia inicial era que, e se calhar um bocado por saber o que é que aqui tinha estado antes, era que faria sentido colocar aqui um comboio ou um veículo sobre carris. Entretanto, nas conversas que fomos tendo ao longo destes meses com pessoas que percebem de transportes, percebeu-se que para o nível de procura que aqui haverá, talvez não seja o que faz mais sentido, e portanto haverá soluções rodoviárias que farão mais sentido no curto prazo. De qualquer modo, pode-se começar até por uma solução rodoviária e, se a procura depois o justificar, poder alterar para uma solução ferroviária. Portanto, nós não somos vendedores de autocarros nem de comboios, nós o que queremos é que isto sirva melhor à população, e acho que isso é o que vai acontecer. Estamos num momento de pré-campanha eleitoral para as autárquicas. Eu sei que vocês têm falado com alguns partidos políticos, com candidaturas à Câmara do Porto. Qual tem sido o feedback? Nós, na verdade, contactámos todos os partidos que vão concorrer às autárquicas, ou pelo menos os que já têm assento na Assembleia Municipal, e temos tido uma boa receptividade. Já houve alguns que cá vieram até reunir connosco, há outros com os quais vamos reunir nas suas instalações, mas a percepção que temos é que se tornou neste momento uma unanimidade de que o transporte público é o que vai aqui vigorar. O que esperamos é que isso aconteça num prazo curto, sei lá, no próximo mandato, para já não ser muito ambicioso, pensar em 4 anos para ter aqui transporte público, acho que já não era mau, ainda que as expectativas iniciais era que isto pudesse ser um processo muito mais rápido, mas as coisas, nada aconteceu no último ano e meio. Vocês têm alguns cenários sobre quanto é que poderá ser o montante do investimento consoante o tipo, o modo que aqui for implantado? Sim. Há aqui uma estimativa base da Câmara que era para a tal ciclovia temporária e que custaria cerca de 1 milhão de euros a colocar isto em condições para circularem aqui as bicicletas. Há uma parte desse investimento que não seria necessário, cerca de 1/3, que não seria necessário para circularem os veículos sobre rodas, e que, portanto, esses 300 mil euros que se poupavam em iluminação e noutros sistemas que eram necessários para ter aqui peões e ciclistas, poderiam ser utilizados, por exemplo, para o reforço da proteção lateral, para evitar que os autocarros ou esses veículos caíssem pela ribanceira abaixo. Portanto, eu imagino que com 1 milhão se consiga pôr aqui o traçado a funcionar. E depois é preciso os veículos, e estamos a falar de veículos, suponho eu, à volta dos, 300 mil euros cada um. Portanto, acho que com 2 milhões se consegue ter aqui as coisas a funcionar à volta disso. Nós estamos dentro do principal túnel do ramal da Alfândega. Quantos quilómetros é que tem este túnel? Este túnel tem 1.300 metros, o ramal no total tem quase 4 quilómetros. Portanto, isto é cerca de 1/3 do ramal. Este túnel não tem qualquer saída, portanto, as bicicletas, se isto fosse transformado na ciclovia, teríamos 1.300 metros sem vista, sem visibilidade, não é? Portanto, teríamos... Esse seria um dos principais argumentos contra a utilização deste ramal como ciclovia. Não só ser no túnel assim, mas também, como no resto do ramal que já percorremos, não há nenhum acesso fácil para sair ou entrar do ramal de bicicleta ou a pé. São acessos muito íngremes, quer para cima, quer para baixo. Portanto, isto seria, se viesse a ser uma ciclovia ou uma ecopista, seria uma ciclovia só com um acesso numa ponta e na outra e sem nenhuma possibilidade de entrada ou saída a meio, que também é pouco interessante. Pedro, em quanto tempo é que se poderia ligar a Alfândega a Campanhã através deste ramal? Eu creio que o trajeto daria à volta de 5 minutos. Atualmente, para se fazer esse trajeto, quanto é que se demora? Em transporte público, demorar-se-á para aí uns 25 ou 30, sim. Isto é mesmo um atalho, portanto, aqui não há competição com nenhum outro modo de transporte, portanto seria um acesso exclusivo, não há trânsito e é de facto uma ligação direta entre o centro histórico e o grande polo intermodal da cidade. Portanto,
é uma oportunidade única para a cidade. Que era o tempo que demoraria de bicicleta, esses 25 minutos, entre a Alfândega e Campanhã, não? Ou até mais? Se calhar de bicicleta, sim, talvez. Depende se estivermos a subir ou a descer, mas sim. E quantos utentes é que poderia ter um serviço público de autocarros a passar por aqui? As estimativas do estudo do professor Paulo Pinho, da Faculdade de Engenharia, davam valores entre os 7 e os 8 mil passageiros diários. Portanto, são valores bastante significativos e que surpreenderam o próprio professor Paulo Pinho, claramente surpreenderam também o Executivo Municipal, surpreenderam-nos a nós, que também achávamos que isto tinha algum potencial, mas não pensámos que fosse algo com essa escala. Isso de facto dá muito ânimo a e deu muito ânimo, é por isso que acho que o próprio Executivo está convencido de que é esta a solução. Por isso é que no PDM isto deixou de fazer parte na proposta de PDM que havia, estava como parte da rede de ciclovias da cidade e agora já não está, já está pensado para ser utilizado na rede de transporte público. Uma questão que eu gostava de clarificar tem a ver com possíveis miradores, porque o projeto apresentado pela Câmara do Porto, inicialmente, há um vídeo muito conhecido na página sobre aqui o ramal da Alfândega, que apresenta aqui 3, 4 possíveis miradores. Mas isso é mesmo assim porque as vistas que se obtêm do ramal da Alfândega também se conseguem obter de outros pontos, não é? Sim, é verdade que daqui é bonito. Daqui de onde? Daqui de onde estamos, do ramal, há uma cota de 30 metros de altura, 35, é bonita a vista para o rio e para as pontes, mas temos uma vista praticamente igual, 30 metros abaixo, na Marginal, que é um sítio de fácil acesso e que está muito subaproveitado, a Marginal nesta zona da cidade, e também temos uma vista muito parecida, 30 metros acima, no Passeio das Fontainhas, por exemplo. Portanto, não estamos aqui a dar, ou não estaríamos aqui a dar nada que não se possa obter noutro sítio. Não é uma vista que mais ninguém possa obter, é uma vista que se tem um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, e aqui com a desvantagem, além de que impediria o acesso ao transporte público, também é um local que tem um acesso difícil para qualquer pessoa que tenha mobilidade reduzida, que tenha um carrinho de bebê, para crianças, portanto, é um sítio pouco inclusivo também, isso também é uma desvantagem. Neste momento o processo, como disseste, está em discussão, em debate na cidade do Porto. Qual é que é a data prevista para que se chegue a uma conclusão evidente do que é que se deve fazer aqui? E a escolher, por exemplo, o transporte público, quando é que é previsível que se tenha aqui um autocarro a circular? A resposta sincera é não sei. Portanto, foi aberto o debate público em abril de 2021 e não foi fixado um prazo para isso estar concluído. Entretanto, vamos estar agora em período de campanha eleitoral, portanto eu não sei o que é que está previsto. O que nós queremos é que isto seja um tema que a campanha eleitoral aborde e que haja algum compromisso e alguma calendarização da intervenção, mas nada está previsto, nada foi divulgado publicamente sobre isso. Uhum. E agora, cá fora já do túnel, estamos precisamente debaixo da Ponte do Infante, uma das várias pontes que conecta as duas margens do Douro na cidade do Porto. Esta é uma das saídas do túnel grande do ramal da Alfândega, como dissemos, tem 1300 metros e é aqui que começamos a ver o Douro de quem vem da Alfândega. Vemos a nova ponte ferroviária de São João, vemos também a antiga ponte de Dona Maria. É um passeio, sem dúvida, muito agradável, até pelo ponto de vista turístico, porque as suas vistas são mesmo muito agradáveis e nós estamos a fazer isto num dia com uma luz extraordinária. Quero o Carlos Cipriano, é a primeira vez que estamos a fazer isto a pé e estamos perfeitamente deliciados com a vista que conseguimos ter daqui e com o percurso que se faz junto ao Douro. Queria pegar exatamente nesta questão das vistas. Apesar de 1300 metros deste percurso serem feitos por túnel, tudo o resto tem uma paisagem de facto fantástica. Será que este ramal, enquanto infraestrutura para transportes públicos, poderá, além de satisfazer a necessidade de mobilidade das pessoas, será também por si só um polo de atração turística para que as pessoas façam a viagem e possam usufruir destas vistas? Acho que sim, acho que com o transporte público isto pode ser uma forma de valorizar o transporte público oferecer alguma coisa adicional além de mobilidade, também oferecer essa experiência única de vistas e de uma paisagem e de uma parte da cidade a que as pessoas habitualmente não têm acesso. Mas é isso, mas a base deve ser mobilidade, transporte público,
Achamos que deve ser o centro da solução para o ramal. E o que fazer com a ligação com a Maria Pia? Que chances é que há já agora? Isso, uma das questões que foi levantada por várias pessoas nos debates que fizemos, nomeadamente pelo geógrafo Álvaro Domingues, era olhar para o ramal também como uma oportunidade para valorizar a ponte Dona Maria e, portanto, para isso faria sentido haver uma paragem. Uma das coisas que até estava no estudo do professor Paulo Pinho era haver uma paragem a meio, mais ou menos nesta zona, que, havendo ligações mecanizadas para cima, nomeadamente daqui para cima, para o Passeio das Fontainhas, podia permitir que turistas e locais chegassem a este sítio em transporte público, conseguissem passar para a cota da Ponte Dona Maria e depois pudessem atravessá-la ou pudessem usufruí-la de alguma forma. A Ponte Dona Maria está em bom estado estrutural, ainda que não esteja com um aspecto fantástico, e com obras no tabuleiro e com uma proteção lateral para as pessoas não caírem, podia servir pelo menos para passar a pé de um lado ao outro e ser mais gozado. E depois desta peça, vamos para a análise de mais temas ferroviários. O segundo tema que trazemos para o debate hoje prende-se com a linha do Voga, a linha que liga Espinho a Aveiro pelo interior, não a linha do norte, uma linha de via métrica que neste momento está dividida em 3 troços. Um deles tem uma velocidade média de 10 km por hora, uma vez que não é feita a manutenção regular por parte da IP que lhe permita uma maior velocidade. E há dias fomos surpreendidos com uma notícia sobre uma agulha que devia lá estar, mas que desapareceu. Que agulha é esta, Carlos Cipriano? Na verdade são duas agulhas da ex-estação de Albergaria Velha, que não desapareceram, mas não foram roubadas, foram simplesmente retiradas pela IP, que alega que não estavam já em bom estado e que, pelos vistos, não tinham mais para repor. Bom, para além de alguns considerandos que se possam ter sobre como é que se pode ter chegado a este ponto de não ter agulhas de substituição e achar-se preferível retirá-las, o que está em causa nesta história é a forma como isto se processou. Ou seja, é o facto de a IP ter passado tecnicamente uma estação a Apiadeiro, onde se deixam de se poder fazer cruzamentos, e não ter havido uma comunicação interna de forma a que o CCO, que é o comando operacional que faz a gestão do tráfego ferroviário, ficasse informado desta alteração. Então aconteceu uma coisa, no mínimo, bizarra, e que é o seguinte, e é bizarra já no meio de alguma bizarria, que é o facto de termos esta história em Portugal, que de segunda a sexta-feira haver umas marchas, portanto 2 automotoras, uma a sair de Cernada do Voga, outra a sair de Oliveira das Meias, que percorrem o tal troço central da linha do Voga e que se cruzam na estação de Pinheiro da Bem-Posta. É um cruzamento quase surreal, porque os carris estão num estado lastimoso, que está no meio da lama, quase já não tem travessas, a velocidade é 10 km/h, os maquinistas têm imensa dificuldade em manter aquilo controlado nos 10 a hora, porque é muito difícil, e estas 2 marchas justificam-se por motivos meramente técnicos. Há uma que vai entrar nas oficinas para fazer manutenção regular e a outra vem das oficinas para ser injetada na operação comercial entre Oliveira das Meias e Espinho. E, portanto, isto é uma operação diária, rotineira, com este cruzamento no Pinheiro da Bem-Posta, mas acontece que no dia 7 de setembro a motora que ia sair de Cernada estava atrasada e, portanto, o CCO, que gera o tráfego ferroviário, decidiu fazer uma alteração de cruzamento e, portanto, em vez de cruzarem no Pinheiro da Bem-Posta, a motora que vinha de Oliveira das Meias continuava a sua marcha até a Albergaria Velha para cruzar aí sim com a outra automotora. E acontece que, quando se soube dessa indicação do CCO, a guarda de passagem de nível que segue a bordo, que faz parte da tripulação, porque neste caso a guarda de passagem de nível não está nas passagens de nível, viaja no comboio que antes da PN para, a guarda sai, fecha as barreiras, o comboio atravessa a passagem de nível, a guarda abre as barreiras, volta a apanhar o comboio e ele segue viagem. E ela é que soube que, efetivamente, nem a Albergaria Velha já não havia agulhas e, portanto, não se podia efetuar o cruzamento. Agora, o que é que está aqui de relevante que me parece particularmente grave? É que a IP não pode permitir uma coisa destas. Tem que haver comunicação interna. E o que aconteceu foi que quem está a gerir o tráfego não sabe que não pode fazer ali um cruzamento porque já não há agulhas. Ou seja,
ou por via de subempreitadas, ou de outsourcing, ou de concessões, ou o que quer que tenha sido, decidiu-se retirar as agulhas e a empresa não ficou oficialmente a saber isso. E o CCIO não sabia. Se me perguntarem, então isso daí resulta algum problema de segurança muito grave? Eu diria, não. Mas, de facto, numa empresa como a IP, quando falha a comunicação, está-se a pôr em causa a segurança. E vamos imaginar que, se não houvesse esse conhecimento por parte da guarda de passagem de nível, o que aconteceria era que havia um ponto onde os comboios teoricamente teriam de cruzar e não seria possível esse cruzamento, ou seja, teríamos de ter um comboio a fazer uma marcha atrás. Exatamente, ou seja, obviamente nunca haveria ali um acidente grave, porque a 10 a hora isso não aconteceria, não é? Mas já houve chaves a 5. Quando estiver, sim, já houve o descarrilamento, mas ali não seria... Descarrilamentos, aliás. Obrigado. E ali, portanto, algum teria que retirar. E, efetivamente, neste caso, o que aconteceu foi que permitiu-se ainda comunicar para a Cernada e a tal promotora não chegou a sair, não é? Ora bem, consequências disto. A CP, que também não estava informada, portanto, a IP também não informou o operador, não é? Agora vai ter que adaptar estas marchas, fazê-las sem cruzamento. Por outro lado, há uma coisa muito curiosa que é o seguinte, é que o Diretório de Rede para 2022 continua a contemplar a estação de Albergaria à Velha como tendo uma linha de resguardo e que possa fazer cruzamentos, ou seja, que tenha agulhas. E mais, eu não contei a história toda. Entretanto, no próprio Pinheiro da Bemposta, e por isso é que já não se fazem cruzamentos, apesar de não terem retirado as agulhas, eclissaram-nas, o que significa que, digamos que ficaram aparafusadas de forma a que só têm um sentido e também ali não se podem fazer cruzamentos. Portanto, ficou um cantão de 30 km, de ponta a ponta, onde não se pode ali fazer cruzamentos. Tudo isto, repito, em que a IP toma estas decisões à revelia do operador, sem informar e sem informar o seu próprio CCO. Isso acaba por ser grave também porque as guardas de passagem de nível, que normalmente iam até meio do percurso e voltavam para trás, assim deixam de poder fazer uma vez que não há cruzamento de comboios a meio do percurso. Tem que fazer o percurso todo e depois não sei que... E voltam para trás na outra a seguir. Estou a especular, mas devem ter que fazer depois o percurso contrário, não sei, não é? Portanto, as duas guardas passam a ser só necessárias uma neste caso, não é? Provavelmente. Mas há aqui uma questão que parece um bocado tonta que é, então, o comboio agora, tecnicamente não pode atravessar, como é que tem de fazer? Um comboio vai para lá, depois só outro é que pode circular? Até Oliveira das Meias e depois é que parte de Oliveira das Meias para chegar à Cernada. E, portanto, não pode haver cruzamento naquele cantão. Mas a 10 km por hora, ora são 30 km, são 3 horas para cada lado. É uma operação que demora o dia todo. Mas pronto, é como é. Agora, parece-me grave, porquê? Porque o Diretório de Rede, já agora para os nossos ouvintes menos habituados a estas questões, o Diretório de Rede é a Bíblia. É a Bíblia, sim, exatamente. Ou seja, é a Bíblia da Rede Ferroviária Nacional, que é aprovada pela AMT, penso que é pelo IMT, onde especifica todas as características técnicas da Rede Ferroviária Nacional para o ano em que está a vigorar, e no caso de 2022 está lá escrito que em Pinheiro da Bemposta e Albergaria à Velha são duas estações com cruzamentos. E isso foi aprovado. E neste momento já não está em vigor. E, portanto, a IP, se sabia que havia esta possibilidade de ter que mudar as agulhas ou retirá-las ou o que quer que fosse, nem sequer fez planeamento a esse nível, porque já tinha introduzido para o Diretório de Rede 2022 aquela informação que já não corresponde à verdade. Carlos, nós tínhamos estado a falar do troço desativado, mas lembram certamente quando nós fomos andar num comboio histórico no 25 de Abril deste ano, que mesmo nos troços que têm serviço comercial, há variados pontos em que foi desligada a ligação do troço de resguardo à linha principal. Não sei se lembram de termos comentado sobre isto durante a viagem. Portanto, a IP não tem só agido na linha que só é utilizada para a circulação de manutenção, como também nas linhas para serviço comercial. Vimos isso no Douro também acontece em algumas situações em que são retiradas as agulhas, impedindo... Sim, na linha do Douro, exatamente, bem lembrado. Não, inclusivamente em Espinho também retiraram lá uma agulha, o que impede que, se houver um dia uma composição com a locomotiva, esta não possa manobrar. Ou seja, a postura da IP nestas questões é de facto de limar basicamente tudo, é limpar, retirar, deixar as coisas em serviços mínimos sem pensar no futuro. E, no entanto, está inscrito em sede do PNI 2030 que vão haver 100 milhões de euros para requalificar a linha do Volga em toda a sua extensão.
inclusivamente no troço central. Ora, para que então estar a fazer isto se tudo aquilo é para ser requalificado? Eu confesso que não entendo. Talvez seja alguma má vontade da empresa, ou seja, havia de facto um projeto antes desta decisão de reabilitar toda a linha ter sido tomada, havia o projeto que era encerrar o troço central de vez e construírem-se umas oficinas para servir só o troço entre Espinho e Oliveira das Meias, para não terem as automotoras que ir de um lado ao outro para ir à manutenção, não é? E, portanto, ficávamos com dois cotos, dois curtos ramais de via métrica, cada um com as suas oficinas. A decisão do governo foi noutro sentido, contrariando um pouco aquilo que era a intenção da IP, e diz, não senhora, vamos reabilitar tudo, fica a linha de Voga toda reabilitada. E o que está a acontecer, epá, eu não quero exagerar, mas eu quase que diria que isto é um boicote a uma decisão do governo. E atenção que uma decisão do governo aqui com ligações bastante familiares, não nos podemos esquecer que o ministro Pedro Nuno Santos é daquela região. Tal como o presidente da CP, são ambos de São João da Madeira. O que também é um pouco irónico é, nós falámos de falta de coordenação, quando a intenção do governo é que haja mais coordenação. Tanto que na semana passada organizou-se uma cimeira volante, ou cimeira sobre carris, Train Summit, como se designou, e a ideia foi pôr lado a lado a CP e a IP, só que na hora da verdade não é bem assim. Nós sabemos que a IP está em gestão corrente desde dezembro do ano passado, não é? Portanto, esperemos que até ao fim do ano se consiga injetar sangue ferroviário, digamos assim, na administração da IP. Vamos ver. Diogo, tens também novidades no que toca à utilização de bicicletas a bordo dos comboios da CP, nomeadamente na linha do Douro. O que é que a CP tem feito de diferente para potenciar esta utilização de veículos de duas rodas nas circulações da linha do Douro? Há poucas semanas, quando fui fazer o Miradouro, estava parado já muito perto da régua. E então reparei que do outro lado da linha andava uma carruagem cinzentona, que ela parecia um bocado antiga até. E lá dentro já dava para reparar que havia uma parte da composição que tinha locais só para bicicletas. São nem mais nem menos do que 12 bicicletas e há 4 carruagens fabricadas pela Sorefam, são portuguesas, que vão ter este espaço. Ou seja, a ideia é fomentar um outro tipo de passageiros na linha do Douro, ou seja, sobretudo os passageiros que gostam das bicicletas, que querem ir numa estação e usufruir da Nacional 222, por exemplo. E, além das carruagens Sorefam que estão a ser recuperadas, são 4, 2 já estão a circular, as outras 2 ficarão prontas até meados de outubro do próximo mês. Depois, há 4 carruagens Schindler que já foram também transformadas e que cada uma permite o transporte de 2 bicicletas. Antes não dava, agora já é possível, também por causa deste esforço da CP. Portanto, no total são 8 carruagens que têm bicicletas. Também falando nas 2 rodas, aguardamos que haja homologação para as carruagens Arco, que a CP comprou no ano passado à Renfe, entra em circulação e em cada 3 carruagens uma terá 8 lugares para bicicletas, mas ainda há alguns serviços em que não dá para usar as 2 rodas. E ainda há pouco falámos na linha do Voga, a pessoa vai ao site da CP e, quer dizer, não há praticamente horários em que se possa transportar uma bicicleta naquelas automotoras duplas a diesel. É praticamente impossível. O Alfa Pendular também não dá, aliás, dá só se a bicicleta vier completamente desmontada, e a CP já admitiu que, para que isso acontecesse, teriam de ser retirados bastante lugares ao Alfa Pendular, portanto não vai acontecer. Nos comboios intercidades, já se sabe, no máximo 2 bicicletas por cada carruagem, mas atenção aos pesos para os suportes, 25 kg ou 15 kg. Nos restantes regionais, também não há, assim, muitas condições, sobretudo, eu estou a pensar nas 592, nas cabelas, que também não possibilitam muito espaço. Se for nas 450, circulam, por exemplo, na linha do Algarve e também no Alentejo, aí já é mais fácil porque há uma parte dedicada às mercadorias, é mais prático para transportar as bicicletas. Não nos podemos esquecer dos comboios urbanos. Atenção que é possível transportar as bicicletas, mas sobretudo nas horas de ponta o espaço não abunda, portanto é preciso uma ginástica. E consultem sempre o revisor
antes de entrarem com as bicicletas lá para dentro. Ficam aqui estes conselhos, Diogo. E Carlos, o que é que tu pensas disso? Tens uma memória ferroviária maior do que a minha e do Diogo. O comboio e a bicicleta andaram desligados e voltaram-se a ligar agora? Sim, não é necessário ter uma grande memória ferroviária para perceber que isto é claramente uma novidade, não é? Porque a atenção que se está a dar agora às bicicletas e o boom de ciclistas e bicicletas que existem agora, que foi fomentado em grande parte pela pandemia, não é? É muito recente e, portanto, eu diria que o sistema ferroviário não teve tempo de se adaptar a esta realidade e, por isso, me parece boa ideia esta medida que me parece assim um bocadinho tomada de rompante, por impulso, sem ter obedecido a um estudo em que se fosse comparar o espaço disponível das carruagens para passageiros versus bicicletas. Ou seja, não foi uma coisa muito pensada, muito refletida, pareceu-me que foi mais um impulso por parte da CP, mas eu por acaso aplaudo, porque acho que, estando aquele material nas oficinas a ser recuperado, e alguém diga, ok, vamos aqui pôr espaço para bicicletas, vamos a isto. Eu acho que vale a pena, porque de facto é tentar responder a este aumento de procura de passageiros que usam bicicletas. Agora, o que eu teria feito diferente seria, em vez de ter apostado no Douro, teria apostado no Minho, porque eu penso que haverá mais passageiros com bicicletas na linha do Minho do que propriamente na linha do Douro, apesar de o Diogo falou aí muito bem na possibilidade de se fazer aquela estrada ao longo do Douro, entre a Régua e o Pinhão. Mas eu iria mais para o Minho, para os caminhos de Santiago, etc. Agora, eu também acho. Eu ainda não vi muitos ciclistas no Douro. E já agora, e vocês recordam-se que o próprio Connecting Europe Express tinha uma carruagem alemã onde, de facto, havia um grande espaço para bicicletas. E ali, quando a Deutsche Bahn escolhe uma carruagem daquelas para incorporar no comboio europeu, é porque também quer transmitir a mensagem de que, efetivamente, o comboio é um excelente modo de transporte para transportar e complementar as bicicletas. Deixa-me aproveitar também para apelar ao voto no dia 26. Há alguns municípios que têm, pelo facto de terem presença do meio ferroviário nos seus concelhos, têm candidatos com programas eleitorais ligados à ferrovia. Informem-se e vão votar neste domingo. Um abraço. O público fica no ouvido.